O pessoal conhecer melhor, saber mais o teu início, como que foi o teu contato com a doutrina espírita? Eu acho que, como a grande maioria, veio de uma outra doutrina, de uma outra religião, e a minha não poderia deixar de ser da católica, porque meus pais eram católicos praticantes e eu fui até o nível de coroinha, depois não tive resposta, acabei migrando, eh, procurando em várias doutrinas e a que me trouxe à luz, porque eu queria me esclarecer, queria me conhecer melhor, foi a doutrina kardecista, o espírita kardecista. Então, porque ela foca principalmente o estudo. E eu Hum. acho que sem o conhecimento, a gente apenas deduz, né? E as deduções, elas não são o melhor caminho, porque elas são simplistas, elas têm apenas o cunho unilateral, só da a nossa visão diante daquilo que se quer, ou que se tem, ou que se deseja. E não é a grande verdade. Pode até ser um ramo, mas não é a única possibilidade. Então, acho que com esse meu percorrer aí de alguns anos, eu acho que o grande incentivador foi realmente as pesquisas, o estudo, escola de aprendizes, curso de médium, curso de expositor, preletor, enfim. Tudo que era possível fazer, a gente foi fazendo e foi multiplicando isso, porque outras pessoas, tanto quanto eu, sentia a necessidade de estudar, de se conhecer, conhecer tudo que está à nossa volta, que Deus nos deu, nos agraciou com tudo, o universo e tudo que a gente tem contato, pelas leis naturais, a gente consegue entender melhor e se posicionar também melhor. E antes tinha uma aceitação menos ampla do que tem hoje do espiritismo? Você sentiu assim Ah, alguma. sim, era mais restrito, né? A família Como, te acompanhou bem? como a doutrina na França foi perseguida, aqui eram considerados os espíritas os macumbeiros, né? Era o que antigamente tinham essa linha, que Uhum. não deixa de ser uma linha espiritualista, né? Que tem todos os seus méritos, sem nenhum Merece todo o problema. respeito, né? Sim, mas eu estou mais para o estudo do que para o místico, para os rituais, né? E tem muitas doutrinas que eles valorizam mais o ritual, achando que o ser está preparado para aquele ritual, mas sem o conhecimento vai ser mais uma não poder fazer com conhecimento de causa aquilo que tem como proposta, né? E o estudo prossegue até hoje, porque o início, o que te chamou a atenção foi esse estudo. Sim, aí você vai continuando. Como o conhecimento é infinito, você vai aprimorando, estudando, pesquisando, ampliando, produzindo laboratórios e vai fazendo tudo isso. Tem uma literatura gigantesca, muito boa, então o que não falta é material para a gente pesquisar, estudar, tirar dúvidas. Falta é tempo, né? Mas que tem material vastíssimo, de muito boa qualidade, que a espiritualidade vai inspirando, vai, através de médiums que foram preparados para isso, né, colocando na nossa frente todo esse cabedal de conhecimento aí. E você viu alguma mudança assim no espiritismo das tuas primeiras Ah, experiências com com. certeza, porque tudo vai evoluindo e a gente precisa compreender essa evolução desse homem velho, né, daquilo que já passou e que esse segundo também já está passando, para esse homem novo, essas novas descobertas, o novo conhecimento de tudo que acontece na humanidade, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma justificativa. Então é importante que a gente tenha o conhecimento para não se eh, julgar as coisas, né? Colocar culpa em alguma coisa ou alguém, porque tudo tem uma razão de ser, né? A gente tem N exemplos disso, né? Aquela pessoa que ia viajar, atrasou o táxi, não chegou no aeroporto, o avião caiu, olha, não foi no aeroporto, não tinha que ser naquele momento, né? E tantos.
tantos depoimentos que a gente vê de pessoas mais ou menos nessa linha aí de raciocínio. Então, tudo tem uma razão, tudo tem uma explicação. Tudo que acontece na humanidade não é por castigo, é por merecimento de alguma forma, ou para lembrar, ou para alertar, ou para ter lições disso. Eu acho que tudo é importante na nossa vida. Tudo tem uma razão de ser. A gente precisa ter esse conhecimento para desenvolver maturidade de entender as coisas que acontecem no nosso dia a dia, as coisas que acontecem no aqui e o agora. Tem uma razão de ser pretérita ou está nos preparando para esse futuro, que a gente pode minimizar isso. Doenças. Você, por ser, por exemplo, muito ativo numa encarnação anterior e não ter dado atenção às pessoas, não ter pedido por favor, enfim, algumas coisas nessa direção, você pode vir com algumas doenças que elas te cerceiam, te bloqueiam, te restringe dentro daquilo que anteriormente você não conseguia se refrear. Então, nessa, você obrigatoriamente será refreado para poder ter a sua mente canalizada para uma outra forma de contribuição no seu processo de evolução e de outras pessoas, de outras famílias, como seu exemplo, né? Você exemplificar aquilo que outrora você nem percebeu que poderia estar exemplificando e alguém ter você como uma referência. Perfeito. Não sei se eu me fiz ser claro. Não, entendi. Porque às vezes a gente fala assim, né? A gente vê no espiritismo, a gente dizendo assim, que a pessoa pediu para vir com aquela doença, pediu para vir naquele grupo familiar, que às vezes é de pessoas difíceis. E a gente vê, às vezes, a pessoa fala assim, imagina, eu não ia pedir isso. Eu pediria para vir rico, eu pediria para vir saudável, para vir cheio de espíritos de luz ao meu redor. E o que ocorre que quando a gente está fora da matéria, que visão a gente tem para pedir isso? É que no processo evolutivo, né, é preciso que a gente acompanhe essa evolução e esse progresso. À medida em que eu não fiz isso numa encarnação anterior, nas próximas, de alguma forma, a vida seguiu. No corpo físico ou não, ela continua. Né? A alma restringida ao corpo físico e o espírito liberto desse corpo somatizado, né? Então, nessa evolução, muitas vezes a gente não tem, por não ter noção, não tem um caminho certo. E é preciso que a gente busque esse caminho através do conhecimento. E tendo esse conhecimento, é preciso vivenciar, colocá-lo em prática de alguma forma. Mas quando a gente reencarna e numa sociedade que ela é puramente materialista, a gente vive no mundo material, o pouco tempo que se tem aqui, inclusive a primeira fala do projeto de vida, nesse livro aqui que a gente escolheu para conversar hoje, da Reforma Íntima Sem Martírio, da Hernance Dufault, pela editora Dufault, psicografado por Vanderlei de Oliveira. Nos fala do pouco tempo que se tem para poder se olhar para si mesmo e verificar o que eu posso fazer diferente para melhorar essa minha condição. A gente se autoanalisa pouco? Praticamente nada, porque a gente vive... rotinas. Na marolinha, né? A onda sobe, você sobe, a onda desce, você desce, mas eu não faço por ter coisas diferentes e buscar explicações diferentes para as possibilidades. De repente, nessa marolinha eu posso ter uma boinha, mas se eu tiver num barco maior, o balanço vai ser menor, porque ele vai ter um peso, uma carga, uma velocidade maior do que eu ficar numa boinha, né? Então, esse conhecimento ele é importantíssimo para que a gente possa vivenciar a nossa individualidade. E tem quem diga assim, né? Quando a gente fala
nesse processo reencarnatório, planejamento para a nova encarnação, fala, mas se eu soubesse o meu objetivo, se eu lembrasse, seria melhor, por que eu não me lembro? Porque aquilo que eu falei, seria muito fácil da gente ter uma programação de vida reencarnada de 60 anos, por exemplo, e tudo aquilo que eu me comprometi a realizar em 30 anos. Eu teria 30 anos no lucro. Uhum. Acontece, se eu não sei disso, o que vai acontecer? Eu vou fazer coisas boas, vou estar resgatando alguns compromissos, mas em contrapartida, numa vida, eu vou me comprometer em outros. Porque também falta-me e vai faltar sempre esse esclarecimento que eu preciso buscar constantemente. E a convivência familiar vai nos dar essa base, nos preparando para a convivência social que vai nos dar essa base. Então, por afinidade, por isso que tem N profissões, porque eu preciso ser feliz dentro daquilo que eu faço e posso contribuir de alguma forma na engrenagem da sociedade como um todo. Então, se eu gostaria de ser, um exemplo mesmo, eu gostaria muito de ter sido médico. Fui trabalhar como instrumentador cirúrgico, mas percebi que o curativo não era o meu forte. Isso aconteceu com você? Comigo. Ah, tá. Eu gostaria de trabalhar na área preventiva. O que a espiritualidade fez me encaminhou para a psicologia, para a gente trabalhar nessa área preventiva. E depois de alguns tempos, a medicina começou a investir na área preventiva e não apenas na curativa, né? Uhum. Então, isso que veio a explicação de eu não me frustrar por não ter sido um profissional da área da saúde, fui ser profissional da área da saúde foi um numa caminho, outra né? linha, numa outra linha em que podia contribuir mais com a família, comigo, no meu processo de entendimento e evolução. E a minha contribuição para a sociedade, de alguma forma, esclarecendo dentro daquilo que é possível. Então, tem muitas pessoas que acabam tendo uma vida mais frustrada e não completa por escolher pela profissão que paga mais, que paga melhor. Sim, antigamente os filhos deveriam seguir as profissões dos pais, né, numa sociedade machista que até hoje, né, não é tanto quanto, mas ainda existe, né? Se o pai é advogado, o filho tem que ser advogado, a filha tem que ser advogado, vai indo assim. Se é médico, tem que ser médico. Se é pedreiro, ele vai levar o filho a ter aquela linha de trabalho. Normalmente é uma herança, né, que vai consecutivamente. Depois, com o decorrer do tempo, aí, graças a Deus, agora cada um escolhe aquilo que tem como seu livre-arbítrio, né? Acho que é essa linha aí. Então, nesse raciocínio de um projeto de vida, eu acho que quando a gente reencarna, nós temos aí, como ela mesmo falou no item 3, fala assim, uma semana na Terra é composta por 10.080 minutos. Tomando por base 90 minutos como um tempo habitual de uma atividade espiritual voltada para a aquisição de novas noções e mais elevadas, e ainda levando em conta que raramente alguém ultrapassa o limite de 2 ou 3 reuniões semanais, encontramos um quociente de no máximo 260 minutos de preparo para a implantação da renovação mental, ou seja, pouco menos de 3% do volume do tempo de uma semana inteira. 3% a gente dedica a fazer as reflexões através do estudo, do aprendizado e do trabalho, em que a espiritualidade nos dá essa condição de projetar as energias amealhadas por cada um de nós em fazer as nossas orações, velar pelo bem, enfim, alguma atividade nesse sentido. A gente se dedica pouco, né? Porque a gente se dedica muito ao trabalho, à aquisição financeira que tem que correr atrás, mas muito tempo também da nossa existência é dormindo, né? Para recuperar essas energias. E isso a gente não está nem falando daqueles que dormem em excesso, né? A mais. Sim, então... E aí depois tem um lazer. Agora, pouco a gente se dedica para o lado espiritual, né? Exatamente. E é algo que a gente vai ter para a eternidade, a vida inteira. O material coisa que nos resta tem
eu não lembro agora quem falou, que não basta você não fazer o mal para ser bom. É preciso fazer o bem para você ser bom, né? Então, eu não faço mal a ninguém, mas o que você faz de bem? Não faço nada. Então, é preciso fazer alguma coisa de bom para você ser uma pessoa de bem, né? Ser bondoso, do que apenas não fazer o mal. Nós somos responsáveis pelo mal que fizermos e pelo bem que deixarmos de fazer. Exatamente. Né? Exatamente. Porque às vezes a gente vê no noticiário, né? A gente se compara sempre com os perversos, né? Que a gente vê às vezes no noticiário alguém que comete um crime, uma barbaridade. Aí a gente já divide em céu e inferno, né? Sim. E aí a gente fala assim, esse vai pro inferno. Eu não faço isso. Eu tô no céu. Né? Verdade. E às vezes a gente se dedica pouco, né? A se melhorar em comparação a nós mesmos, né? Exatamente. E nesse sentido, a gente fala do milindre. A gente se magoa com as pessoas que não compartilham das mesmas coisas que a gente tem como ideal, ou como pensamento, ou como o gostar, mas ninguém é igual a ninguém. Então, acho que se a gente não fizer uma reflexão nessa direção, e a Dufour fala assim: melindre é o estado afetivo doentio de fragilidade, dilata a proporção e natureza das agressões que sofremos no meio. Ele te bateu? Vai lá, dá uma porrada nele. Chutou tua canela? Dá um chute na barriga dele. Percebe que a gente incentiva a violência com mais violência. E, ao mesmo tempo, a gente está agasalhando esse orgulho. Se chegar em casa, vai apanhar ainda porque apanhou na rua, né? Quantas vezes a gente ouviu falar isso? Hoje, talvez nem tanto, mas algum tempo atrás era assim. Então, o orgulho, de forma compulsória, faz com que as pessoas se melindrem umas com as outras, tenham um receio, mas, na realidade, é um estado afetivo doentio, né? Não trabalhado isso, porque o orgulho sobrepôs e eu vou me sentir fragilizado diante de determinadas situações em que eu não lucrei com isso. Eu não levei a vantagem sobre isso, né? E é esse lado, o receio é desse lado ser exposto para os outros e às vezes para si mesmo, por não se conhecer, né? Sim. É bem por aí. E isso às vezes leva à angústia. As pessoas ficam angustiadas porque ou levou para casa ou não retrucou, ou se retrucou, depois ficou sabendo que não era bem assim. Então aí o orgulho já não deixa você pedir desculpa. Porque assim, a gente tem um receio assim, não quer ser feito de bobo, né? Ninguém quer ir para casa sendo feito de besta. Só que aí se a gente dá uma resposta mais agressiva ou reage de modo que não é na nossa personalidade, mais maldoso, a gente fica com remorso e ainda se sente culpado. E aí como achar esse equilíbrio, né? Então, aí leva à angústia por entrar em choque entre o que eu queria e o que eu deveria, né? Então ela também nos fala assim: os conflitos criam as tensões no mundo íntimo em razão da contraposição entre esses três fatores. Aí a gente leva o fator, o que a criatura gostaria, o que ela deve e aquilo que ela consegue. Então é a expectativa do que ela gostaria. De ser, de criar, de ter, né? Mas aquilo que ela, na realidade, é aquilo que tem, né? E aquilo que ela consegue na realidade. Então, são três parâmetros que ficam nos cobrando constantemente. Aquilo que eu queria ser, aquilo que eu sou e aquilo que eu acabo sendo efetivamente conseguindo fazer diante daquilo que a gente tem como meta e objetivo. Isso para qualquer coisa, né? Tanto aspecto material quanto espiritual, né? Então, eu quero, como a gente estava conversando, eu quero comprar, materialmente falando, um carro. Eu quero comprar um carro, mas
eu só quero comprar, eu não tenho uma atitude para fazer com que isso se realize. Eu não tenho uma poupança, eu não tenho dinheiro sobrando, não abri um consórcio, não fiz um financiamento, enfim. Não tirou habilitação. Não tenho habilitação, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Então, aquilo que eu tenho como realidade é só a minha vontade. Eu não, materialmente falando, não tomei nenhuma atitude para aquilo que se pudesse realizar. Mas o que se consegue? Então eu vou comprar em abril do ano que vem, porque até lá eu pago um financiamento, eu entro num consórcio. Percebe que então há um planejamento diante daquilo que eu gostaria e daquilo que eu tenho hoje como minha realidade. Então, para que eu não entre numa angústia e depois numa depressão, porque ninguém me ajuda, ninguém me dá uma saída, ninguém me dá um caminho. Aí passa-se de forma invigilante a responsabilizar os outros, né? Sim. Por não conseguir, a sua energia acaba tomando um outro rumo. E é algo que, se eu não tenho essa consciência, fica mais fácil para mim culpar o outro do que eu me reprogramar. Aquele homem velho que só culpa os outros ou que quer as coisas prontas ou mastigadas, para aquele homem novo que tem a obrigação de buscar saídas, caminhos para aquilo que a gente tem como comprometimento, como compromisso, não só material dentro daquilo que é matéria e dentro do espírito, dentro daquilo que é energia. E no aspecto espiritual e moral, dá para criar meta? Sim, porque vamos supor, se a gente fala assim, o exemplo que você deu do carro. Eu quero um carro de 10 mil. Eu vou juntar aqui todo mês tanto, vou parcelar tanto. É bem prático, né? E no aspecto moral, a gente consegue? A mesma coisa. Colocar uma meta há tanto tempo. Daqui um ano eu quero... Vou, sei lá, montar uma casa espírita. Vou fazer uma ONG para cuidar de adolescentes, para profissionalizar adolescentes. Enfim, é seu compromisso que você tem. E se esse for dentro do seu plano de vida, com certeza a espiritualidade vai te inspirar, vai colocar pessoas no seu caminho e que tenha as ideias e sentimentos semelhantes, e isso, com o decorrer do tempo, na hora certa, no momento certo, ele vai eclodir, ele vai dar seus frutos, porque você investe sua energia naquilo que você acredita e que tem como comprometimento seu, e um compromisso seu com família, sociedade e espiritualidade. Mas isso aí ainda não seria reforma íntima? Ou é? Porque ainda é algo exterior também. Sim, por mais que seja imoral. Mas à medida em que eu mudo o meu jeito de ser em favor daquilo que eu tenho como compromisso, eu estou me reformulando. Entendi. Eu estou refazendo alguns conceitos. Eu trabalho o orgulho porque eu tenho que bater na porta para pedir ajuda, para poder pedir uma parceria, para fazer um convênio, enfim. N coisas que convergem para que aquilo possa deixando de pensar em um objetivo pessoal, né? A gente está deixando o eu para ser coletivo. Para ser coletivo. Exatamente. Eu acho que é por aí que a coisa vai fluir. Dentro da doutrina espírita, a Aliança Espírita Evangélica, ela tem alguns programas que facilitam bastante essa compreensão. Começa-se normalmente pela assistência espiritual, que as pessoas vão buscar dentro das suas necessidades um aconchego e ao mesmo tempo esclarecer sobre suas dificuldades, sobre seus problemas, sobre suas tristezas e dores. Depois é convidado a fazer um curso básico para poder ter a noção do que é o espiritismo. Depois desse curso básico, se a pessoa sentir a necessidade de aprofundar mais seu conhecimento, tem as chamadas escolas de aprendizes do Evangelho, que tem um programa que te prepara com algumas ferramentas a essas autorreflexões.
E essas autorreflexões, todas muito bem direcionadas, com algumas perguntas em que você faz a reflexão do seu dia a dia, sobre a sua convivência sociofamiliar, biopsicossocial, enfim, elas são individuais, mas são conversadas em grupo muitas vezes. Então tem nesse programa... No primeiro ano você é um aprendiz, porque você está constantemente em aprendizado. Depois, adquirindo algumas ferramentas dessa reforma íntima, você já aprendeu a se olhar, de se visualizar, você passa para servidor. Então, no segundo ano, você passa não só a se ver, mas participar de alguma forma, servir a alguém ou alguma coisa, a um propósito. Depois, nesse programa, você parte também para um programa paralelo, que é o curso de educação mediúnica, o curso de médium, em que agora você tem o seu conhecer e agora você vai conhecer aquilo que é o invisível, né, dentro da espiritualidade, né, como tratar, seremos médios de nós mesmos. Então, todas aquelas intuições, inspirações, visões, sonhos, enfim, tudo aquilo que outrora a gente tinha e muitas vezes nos preocupava, passam a ter explicações vivenciadas. E nesse percorrer, no terceiro ano, você também continua servindo de uma maneira mais ampla e com mais plenitude, não só dentro de uma casa espírita, mas fora da casa espírita. E aí vai seguindo, né? Passa por alguns exames espirituais em que vão sendo orientados, e aí você tem um cabedal de possibilidade de se reformular, de se conhecer. Em 3 anos dedicado, você vai se conhecer bastante, vai ter uma noção de como as outras pessoas estão se sentindo e como você pode contribuir para melhorar a situação daquelas pessoas. Você é um servidor do Cristo, né? E aí, numa outra etapa, você passa a ser discípulo. Ou seja, você é um trabalhador do mundo, não só para uma casa espírita, em que você pode fazer o que você, dentro das suas experiências teóricas e práticas, contribuir de alguma forma para o bem-estar da sociedade. E já já nesse início, nesse primeiro ano de curso, que a pessoa começa a aprender sobre a doutrina, ela já começa a encontrar respostas, né? Sim. Sobre aquelas dúvidas, Sim. ela consegue se conhecer, entender o porquê de determinados problemas, frustrações. Sim, porque você tem aí o Pentateuco, que vai ajudar bastante, e tem uma vasta bibliografia que normalmente o dirigente de escola ele vai postando, vai indicando, vai oferecendo essas leituras. Tem alguns trabalhos que são desenvolvidos em grupo já nessa ressocialização, enfim, a parte de comunicação, porque muitos têm um processo inibitório grande, são muito envergonhados, e aí nesse grupo que passa a ser uma família cristã, eles já se sentem mais à vontade de poder compartilhar das suas dificuldades, das suas preocupações, porque vê no outro um irmão, vê no outro um amigo realmente fiel às suas necessidades e trocas de vivências. Dentro da sua identificação daquilo, pô, eu sou orgulhoso, e o que fazer isso, tem uma outra ferramenta chamada caderneta pessoal, que é onde você identifica qual é o seu problema e coloca uma proposta. Então você começa a se vigiar diariamente para que aquilo possa não ocorrer mais. Nada é mágico, a gente não consegue as coisas do dia para a noite, mas eu tenho interesse em me mudar, eu tenho interesse em ser uma pessoa mais amável, de ser mais compreendida e compreender melhor. Então é uma proposta você que você firma um compromisso com você mesmo. Com você mesmo. Então isso é a reformulação íntima, né, que a gente tem, que a gente diz. Porque querer mudar o outro é muito difícil, impossível, porque cada um tem a sua visão de si mesmo.
eu... Não adianta chegar para o outro e falar os você tem que problemas. fazer isso, né? Não. Talvez para mim resolva, para você não resolva, porque são outros caminhos, são outros compromissos, é outra energia, é outro comprometimento que se tem conosco e com o próximo. Então não existe uma fórmula fechada para todo mundo. Existe um caminho em que tem vários outros atalhos que muitas vezes eles não são a solução. E aí eu vou ter que voltar para esse caminho. É aquilo que você estava falando no início, né? É um convite para se conhecer, né? De tirar um tempo para olhar para o espiritual, olhar para... Exato. Porque se a gente ficar só no material, a gente fica muito mecânico, muito robotizado. O Aparecido pergunta, né? Como transformar a frustração em estímulo, criatividade e metas, para assim transformar ele em energia para a reforma interior? Como as frustrações? Como transformar a frustração em estímulo, né? Sim, à medida em que a gente não conseguiu realizar aquilo que tinha como meta, como objetivo, eu acho que talvez falta conhecimento, maturidade, vivência. E aí não é que a gente se frustra. Se eu entender como posso adiar para quando eu tiver um pouco mais de capacidade, vou sofrer menos, porque eu já não me radicalizo, não me estigmo, eu coloco ele como não vou conseguir e acabou, né? Fecho um ciclo ali. Então, todos nós temos capacidade de superar à medida em que a gente projeta as energias para aquilo que tem como prioridade do aqui e o agora. Então, eu acho que as frustrações revelam no momento a falta de capacidade que eu tenho de ter essa maturidade resolutivas, né, de resolver. Nada é definitivo, tudo é transitório. Se não é nessa semana, pode ser na outra. Se eu acho como prioritário, então eu tenho 7 dias para resolver isso. Vou buscar uma saída, um auxílio, um conhecimento, tomar uma atitude. Se eu não tomar atitude, não vai conseguir realmente minimizar sofrimento. E a gente pode adequar também a expectativa para... Pode, eu coloco metas, coloco objetivos. Para não se frustrar. Porque senão também eu fico muito limitado. Deixa o ano que vem eu faço. Não, daqui 2 anos eu vou estar maduro. Então, e como achar esse equilíbrio, né? Porque às vezes eu vejo assim... o título do livro é Reforma Íntima Sem martírio. Sem martírio, né? Porque a gente se martiriza. Às vezes tem o extremo. Tem o extremo de se cobrar muito por metas quase que inalcançáveis e a gente se cobrar, se frustrar por... A gente avança, mas não chega naquele nível, já acha que tudo tá errado. E aquele outro extremo que não, se não for pelo amor, vai pela dor, então de qualquer jeito eu tô progredindo, se eu não avançar nessa, eu avanço na outra encarnação. Como chegar nesse equilíbrio? Então, à medida em que a gente tem essa consciência de que este segundo nunca mais eu vou ter, mesmo que tenha chance em outras encarnações, mesmo que eu tenha chance amanhã, daqui uma semana, vão ser momentos diferentes em que pouco ou muito eu vou evoluir. Pouco ou muito eu melhorei minha condição, porque o universo vai conspirar para que eu evolua. Os órgãos sensoriais vão captando essas energias, vão captando as informações, levam a nível consciente, eu desarquivo alguma coisa inconsciente e faço diferente daquilo que eu havia planejado. Isso são metas que a gente tem, sem sofrimento e sem a angústia de que eu não estou conseguindo, não vou conseguir, aí cai num pré-julgamento e eu entro lá na minha inferioridade e acabo me deprimindo porque... estou sem estímulo de superar essa minha dificuldade, que todo mundo supera, só eu que não supero, e não é bem assim, porque acabamos nos padronizando diante de algumas dificuldades que a gente visualizou do outro, mas não visualizou que o outro tinha e superou. Lembra que a gente falou lá de que as coisas ruins parecem que ficam gravadas e as boas parecem que era, eu tinha obrigação de fazer isso? Não é, foi conquista tua. A gente deve vibrar pelas conquistas. Com certeza, porque foi você quem batalhou para que aquilo pudesse ocorrer. Não é orgulho nem egoísmo.
Não, eu não entendo dessa maneira, porque se você batalhou para conseguir aquilo, não importa o que seja, foi Tem foi uma mérito. dedicação tua, um mérito teu, uma busca constante, um motivo constante de você superar isso. Então, acredito que essas frustrações, só se eu me permitir que isso possa acontecer, e aí a gente vai se afundando cada vez mais. Mas eu acho assim, aquela também fala sobre uma parte do Paulo de Tarso que fala: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Interessante demais esse. Não é? Então, percebe que a gente não faz o bem tendo noção desse bem, mas foi sem querer. A gente vai bater um papo aqui de horas aí sobre reforma íntima, mas nem por isso nós vamos sair daqui nos reformando. Com certeza, porque caminhos a gente vai ter. Agora, a execução disso, além dela ser lenta, porque nós vivemos num mundo massificante, é ter tempo de parar para se ver. Né? Tem várias dicas, no final da tarde, quando antes de dormir, faça uma reflexão, veja tudo que foi positivo, que foi negativo. Foi negativo, tente fazer diferente amanhã, enfim. Mas perdemos um tempo bastante grande porque a matéria precisa do repouso. Então, muito tempo a gente fica parado sem fazer absolutamente nada, mas o espírito em si vai trabalhar, sabe? À noite, num desdobramento, o espírito vai trabalhar, quer queira você queira ou que eu não queira, ele vai trabalhar em alguma parte, né, do universo, vai trabalhar. E ele vai buscar Vai aquilo buscar que ele tem o que ele afinidade. precisa. Tanto que ele positivo precisa. quanto Se a negativo. matéria está cansada, o espírito não precisa descansar. Se ele está com fome, o espírito não precisa comer. Né? Se ele precisa respirar, o espírito não precisa respirar. Então, no meu processo evolutivo, o meu espírito vai trabalhar. Quer queira, quer não queira, tendo esclarecimento ou não tendo esclarecimento. Mas vai ficar preso e amarrado nessa encarnação a um corpo que de repente não corresponde às necessidades do processo evolutivo. Então tem que ter essa energia consciente de que eu preciso fazer diferente daquilo que eu fiz, faço e farei. Então, como processo de evolução mesmo. Sabedor que como meta não só moral é o bem. Eu preciso amar para ser amado. Preciso dar o exemplo para ser exemplificado. E assim vai indo. A Marli Santos diz assim, né? O filósofo Sócrates dizia que através da reforma íntima é possível a cura dos males do corpo físico. Como se dá essa cura? À medida em que eu... Quer ver um exemplo que eu sempre comento? Assim, minha bisavó morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, eu vou morrer de câncer também. Então, eu crio uma situação de continuidade emocional. Posso desenvolver, porque emocionalmente eu plasmo isso, eu crio uma situação... Só de acreditar nisso já está predisposto. Não, se todo mundo morreu, eu também vou morrer assim, não é? E geneticamente, às vezes, não ocorrem dessa maneira, né? A gente não tem essa herança. Então, tudo que a gente tem do cunho emocional, o universo conspira para que aquilo possa acontecer. Ele te dá mais do mesmo. Vai te dar mais do mesmo. Então, se eu peço saúde, eu estou reforçando a doença. Como é que eu vou pedir isso para o universo? Que é para não vir a doença. Para não vir a doença. É buscar caminhos outros que fortaleçam a saúde e não o reforço da doença. Acaba isso somatizando. Doenças de cunho emocional em que existe uma influência de convivência social. Passo por dificuldades financeiras, fico desempregado, tenho conta para pagar, tira a fome. Né? A preocupação... Aí vem uma úlcera, né, que a gente chama de úlcera emocional. Por quê? Eu criei uma situação de desequilíbrio orgânico em que os meus hormônios trabalhavam mais com menos. Se eu tomo um café, ele manda o suco gástrico para digerir um prato de feijoada, por exemplo. Se eu mastigo um chiclete, a saliva vai produzir uma quantidade muito pequena em que o seu estômago vai digerir com muita rapidez. A quantidade de suco gástrico é a mesma para digerir um prato do que um copo.
Então, vai trabalhar no vácuo. O que vai acontecer? Ele vai corroer, dar inicialmente uma ite, uma gastrite e depois uma úlcera, né? Porque ele vai continuar trabalhando para digerir um nada, para digerir muito pouco. Então, emocionalmente também funciona assim. O câncer, o que é o câncer? Quando há uma substituição de células, isso é a troca a cada 7 dias, no lugar de uma, nasce outra, é reposta outra. Se eu tenho alguma disfunção, em vez de uma, eu troco 2, 3, 4, vai crescendo um monte de células no mesmo lugar daquela uma. Forma, né, um bolo, né, que seria supostamente a origem, né, do câncer, dele crescer de forma desordenada as células no mesmo ponto, que era para trocar apenas uma, e assim ele vai migrando, porque cai na corrente sanguínea e a coisa fica nesse pé. Então, criamos as doenças. Na realidade, as doenças, elas são produzidas por nós mesmos, tanto quanto a cura. Porque se a gente acredita que do mesmo jeito que eu criei a doença, eu vou gerar, eu vou superar isso, é a sua fé que te curou. Lembra quantas vezes na passagem de Jesus que falava a tua fé te curou? Muitas vezes aconteceu, e a gente tem passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala disso. Olha, Senhor, na minha casa tem a serviçal que está muito doente, você não pode ir até lá para curá-la, né? É isso que você deseja? Então ela já curou. Pode ir lá ver. Então, a vontade que eu tenho, ela se materializa em prol do próximo. Mas bastaria mudar o pensamento ou tem que mudar o sentimento? É preciso mudar tudo, né? A pessoa, essa reforma íntima, o homem novo. Eu preciso batalhar para não ter mágoa, rancores, ressentimentos, porque tudo isso gera um desajuste hormonal, fisicamente falando. Porque o emocional é que faz com que fisicamente a gente se mantenha saudável ou não. O Divaldo Franco, ele conta um caso de um médico que ele tinha um amigo. O amigo queria ser operado por ele de um tumor, alguma coisa assim. E ele sabia que ele tinha um problema ali familiar, de mágoa, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, tudo bem, você já perdoou aquela pessoa? Aí ele, não. Aí ele, então eu não vou te operar. O dia que você perdoar, eu sei que você é digno, você vai me falar e eu te perdoo. E aí eu opero, tiro aquilo, porque se não tiro esse, vai nascer outro lá. Vai nascer outro no outro lugar, porque... E aí ele foi, perdoou, passou um tempo, ele falou, vamos marcar um novo exame e tal, não precisou operar. Mais operar. Tem muitos casos assim. Então, vários exemplos de que a tua fé que te cura. E para mim alcançar essa graça, é preciso que a gente mude, reformule alguns sentimentos, algum comportamento. A gente pode estar indo numa casa espírita, buscando essa melhoria, tomando um passe e sendo curado de uma doença que a gente nem sabia que tinha. Pode. Porque eu estou buscando esse conhecimento. E à medida em que eu não só recebo, mas faço porque... por mérito. Aconteça que eu melhore desse meu conhecimento, eu vou adquirindo outras formas preventivas, não só de doenças, mas de desavenças, desajustes, desamores, compreender as coisas que acontecem na minha vida. E milagre não existe, não é um milagre, mas sim a conquista que você teve. Tem uma outra passagem que diz assim, no processo reencarnatório, um determinado espírito falou assim, nossa, eu estou muito endividado, eu preciso reencarnar, mas se eu tivesse a lembrança, eu faria diferente. Você não precisa ter a lembrança, basta que você faça diferente, porque você já está num processo evolutivo e não tem como retroceder. Então, mas mesmo assim eu não vou lembrar. Então, quando eu vou fazer o seguinte, eu preciso de 60 anos dessa existência para mim realmente recuperar tudo aquilo que eu preciso. Mas como eu vou ter a minha lembrança apagada, eu preciso
ser humilde, de pedir ajuda às pessoas, e eu não sei se eu vou conseguir isso. Muito bem, o que você quer fazer? Eu quero o seguinte: quando eu tiver 35 anos, eu sofro um acidente e perca as 2 mãos, porque aí eu vou ter que pedir para alguém me pôr água na boca, pôr comida na minha boca, enfim, de alguma forma eu vou ter que me humilhar, vamos dizer assim, para pedir ajuda. E aí eu vou banir o orgulho da minha vida. Aí ele continuou, reencarnou, fazendo o bem, auxiliando, ajudava muitos idosos, ia em asilo, enfim. Quando chegou aos 35 anos de idade, realmente ele sofreu um acidente, mas perdeu uma falange, perdeu um dedinho. E aí continuou a vida dele normal. Quando ele voltou para a espiritualidade e foi ver lá o programa de vida dele, falou assim: mas aqui estava dizendo que eu ia perder as 2 mãos, por que eu perdi apenas um dedo? Porque não foi necessário. Você investiu, né, na sua melhora e não precisou se humilhar para pedir. Você deixou de ser orgulhoso há muito tempo, então você pediu um acidente, mas não havia necessidade de você perder as 2 mãos. Então ele mesmo mudou a programação conforme as suas conquistas, né? Então, Perfeito. passar tem que passar, mas minimiza à medida que a gente tem esse conhecimento e trabalha no bem, né? Então, esse esforço para nos melhorar sempre vai ser benéfico, né? Sempre, sempre. E a gente vai lucrar de alguma forma. Talvez a gente só vai ter essa consciência quando desencarnar. Quando for prestar conta lá, né? Tanto positivo quanto negativo. O Wallace Ribeiro. Tive um relacionamento de aproximadamente 2 anos com uma pessoa. E no decorrer do período, recebi alertas como: você pisou onde não deveria pisar. Hoje, mesmo depois de mais de 1 ano afastado, ainda não consegui esquecê-la. O que posso fazer em relação a isso? Então, todos nós temos um compromisso com alguém, alguma coisa. Nada, como eu disse, é definitivo. Se a gente se une, se a gente casa, a gente tem filhos, a gente desenvolve um trabalho, tudo tem um período. Não quero dizer com isso que eu estou motivando a separação, não é isso. Mas a gente tem um compromisso de 1 ano, de 1 mês, de 1 dia, de 20 anos, de 50 anos. E tudo tem uma razão de aprendizado. Tudo tem uma causa para que a gente possa refletir em cima disso e não nos sentir culpado disso. Se existe amor, foi a reflexão desse amor. Mas o amor é ágape, ele encaixa em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer situação. A sociedade que padronizou e desmembrou o amor em amor paterno, amor materno, amor filial, amor carnal, enfim, foi fracionando esse amor, quando o amor ele é completo, ele é global, né? Ele atinge tudo. Quando é projetado por uma pessoa, a gente não vê a pessoa apenas com os olhos do amor, de posse. Ninguém tem posse de ninguém, mas o amor daquela pessoa completa. Ninguém é perfeito, mas se eu me encantei por aquela pessoa, é porque ela tem mais pontos positivos que me agradam do que os negativos. E os negativos a gente pode ajudar, não fazer com que ela supere, mas ajudá-la a superar, né? E quantos outros também eu vou superar à medida que eu tenho alguém que se preocupe com isso e me ajude a superar essas dificuldades. Então, tudo que a gente faz no trabalho espiritual, no trabalho material, no coletivo, na família, tem um amor. Eu nunca vi, por mais perverso que possa ser um coração de um bandido, ele dá pedra para o filho comer quando estiver com fome. Então, no fundo, ele tem amor. Pode não demonstrar isso de uma maneira maior, mas ele tem amor dentro dele. É a questão de oportunizar isso. Talvez ele foi tão castigado que não oportunizou vivenciar o amor, mas ele tem um amor pelo filho, porque ele sabe o quanto é importante para ele. Por mais materializado, por mais abrupto que possa ser, ele não é essa pessoa tão ruim quanto demonstra ser. Então, todos nós temos as nossas dificuldades e limitações e passamos por algumas dificuldades, uns maiores do que os outros, nesse processo de evolução, nesse entendimento e compreensão de que Deus constantemente, a cada segundo, nos dá uma nova oportunidade de fazer diferente.
Todas as pessoas que passam na nossa vida, eu entendo que são marcantes, são importantes, deveriam passar. Por algum motivo, passar. E não precisa acompanhar a gente Não, do início ao fim. Não. Alguma missão tinha, um sorriso para aprender a sorrir ou a amar. Sabe aquilo que a gente passou numa cidade? Falei, putz, eu conheço essa árvore de algum lugar, eu já estive aqui, você nunca teve. Pode ser que nessa encarnação, não, em outra, você pode ter passado por lá. Né? Conheço essa pessoa de algum lugar, fica memorizado, aí, sei lá, uma semana, um mês, um ano depois, nossa, aquela pessoa, então é aquela que eu conheci em tal lugar. Isso são aquilo que a gente tinha como pretérito e que algum fato aconteceu, marcou e arquivou. Num determinado motivo lá para poder a gente melhorar a nossa condição, ele é rebuscado, ele é permitido que venha à tona consciente e a gente lembre qual foi a causa daquilo. Então, todas as pessoas que passam na nossa vida, tanto as positivas quanto as negativas, têm uma razão de ser, de a gente reformular pensamentos e sentimentos, rever alguns sentimentos, renovar outros, ampliar outros, adormecer outros, deixar ali para uma outra etapa, porque cada um tem o seu livre-arbítrio e tem as suas necessidades. Daí a gente reformar-se intimamente, a gente se conhecer para poder fazer diferente. Eu preciso ter a consciência de que nada é igual. Tudo vai ser diferente se assim eu me propor a fazer diferente. Porque mesmo que eu queira que fique igual, não será igual porque as pessoas são diferentes e eu também serei diferente. Nem que seja um ponto, uma vírgula, um travessão, qualquer coisa vai ser diferente. O que eu enxergava um ano atrás, com certeza não enxergo da mesma forma hoje. Aí as pessoas às vezes sofrem por algo que aconteceu no passado. Nossa, eu falei, deixei uma pessoa magoada há 10 anos atrás e essa pessoa nunca mais falou comigo. A gente fez o melhor que dava 10 anos atrás, como há 1 minuto atrás. Cada um vai dar o seu melhor. Nada a gente faz de propósito. Não deve carregar esse fardo. Não, porque na realidade quem se magoou foi outra pessoa que não compreendeu a nossa fala naquele momento. Então, não é assim, não compreendeu o problema dela. Mas a gente fazer essa reformulação e hoje falar assim, hoje com a experiência que eu tenho, não faria o que fez há 10 anos atrás. Mas também passou 10 anos, cara. Quanta coisa rolou na sua vida. E a pessoa não pode se cobrar de ir lá bater na porta do outro. Não dá para voltar e pedir desculpa 10 anos atrás, percebe? Então, mas eu tendo aquela consciência, hoje eu farei muito diferente daquilo que eu fiz anteriormente, já com a preventiva de não magoar outra pessoa se eu tiver a atitude que tive há 10 anos atrás. Mas todo esse caminhar me deu outros caminhos e outras soluções em que aquilo para mim também já não me incomoda mais, porque o que vai me incomodar é o que eu posso fazer daqui para frente. Então eu vou ter que aprender hoje, fazer diferente para não repetir os erros que fiz anteriormente. Com relação ao incômodo, né, que você falou, mas nessa outra linha de raciocínio assim, a gente sempre tem o que evoluir. Então, a reforma íntima não tem data para terminar, né? Não. A gente vai desencarnar tendo o que aprender e o que se melhorar. Renovando. Então, nós nunca estaremos totalmente pleno. A gente sempre vai estar incomodado com outro degrau a subir. Exatamente. Exatamente. Então, não havendo essa acomodação, eu vou estar sempre não questionando, mas sempre me visualizando de que é possível melhorar. É possível fazer diferente. É possível evitar de magoar alguém porque não compreendeu a minha fala. É possível eu não ficar triste comigo se eu me olhar e trabalhar de forma preventiva e não ficar pensando, será que eu magoei, deixei de magoar, falei ríspido ou não falei? Então, vestibular para bonzinho, para santo, a gente vai estar fazendo sempre. Mas sempre vai ter questões difíceis em que eu vou ter que buscar um maior conhecimento para poder resolver aquele problema. Provavelmente vamos ficar de DP. Em algumas coisas vamos ficar de DP. Vamos carregar para o ano que vem a outra matéria e vai levando, né? Vai ficar assim mesmo. Aí então a gente pergunta assim, em que estou melhorando então? A cada instante, como é que
eu enxergo isso. Acho que cada um de nós podia fazer essa reflexão. Até que ponto hoje, né, eu estou melhor do que ontem? No afetivo, no material, no familiar, no social, no profissional. Então, essas reflexões de melhora, elas são importantes para que a gente possa planejar, galgar mais alguns espaços evolutivos a cada segundo. Porque senão a gente se acomoda e acha que está tudo bem. Quando é um vício, é mais fácil medir, né? Então, assim, a pessoa, a gente sempre usa o exemplo, às vezes, de um cigarro, de uma bebida, do álcool, às vezes um excesso de carne, alimentação, etc. Aí a gente fala assim, a pessoa fuma, não vou fumar tal ano, né? A gente tá aí próximo da virada de ano, né? Então Sim. A gente faz muito isso, né? De ano que vem, entro na academia, ano que vem é um espírito Sim. totalmente novo, né? De um dia pro outro. E como medir esse aspecto moral? É mais difícil conseguir saber o quanto avançou? Então, os vícios são dessa encarnação. Para me ser inserido na sociedade, para os meus amigos me aceitarem, eles fumam, eu tenho que fumar, eles bebem, eu tenho que beber, eles usam droga, eu vou ter que usar, enfim. Os jovens, para ser aceito pelo grupo, normalmente caminham nesse sentido, nessa direção, e aí é uma função da família estar vigilante e dar condições de ele ser inserido na sociedade, sem que tenha que ser igual a que todo mundo está ali, que não vai acrescentar absolutamente nada. Mas os defeitos, que aí são as condutas morais, esses são um pouquinho mais difíceis, porque eles não são apenas dessa encarnação, são adquiridos em outra. Sou fofoqueiro, fico espiando na rua para depois fazer maledicência, enfim, coisas que a gente vai vivenciando no dia a dia e que muitas vezes passam de uma encarnação para outra. E é mais difícil. Mais difícil, daí exigir uma vigilância maior, né? E fazer uma inversão disso. Ter aquilo que a gente chamou lá de caderneta pessoal, já tem justamente isso. Tem uma proposta de inverter aquela situação. E qual é a proposta? Vou no asilo, vou no orfanato, vou dar o café da manhã para o pessoal de rua, enfim, desenvolver um trabalho diferente daquele que o seu orgulho plasmou lá anteriormente e que perdura. Substituir um hábito ruim por um bom. E isso materialmente é mais possível ser mais imediatista, mas que tem o cunho de ver as pessoas bem. Então, o lado moral, ele vai estar inserido nesse material e daqui a pouco eu não preciso dar o café, mas orientar de que ele pode ir num restaurante, no tal, fazer um trabalho em que ele possa ter o dinheiro para o café da manhã, enfim, dar condições de aprendizado, levar para uma escola, levar para dar um curso, enfim, alguma coisa em que você facilite a condição de crescimento dessa outra pessoa do que apenas cumprir sua parte materialmente falando. Então, os defeitos são um pouco mais difíceis, devem ser mais trabalhados e vigiados e substituídos por ações e comportamentos e sentimentos bons, no lugar daqueles não tão bons. E os defeitos normalmente são dessa encarnação, mas podem vir de outras. Mas normalmente eles são adquiridos nessa encarnação. Uma outra diz assim: como ter a noção clara de qual a nossa posição espiritual? Perfeito. Como que a gente vai se posicionar espiritualmente diante dessas ações diferentes daquelas que a gente tinha? E aí diz assim, é a continuidade que damos aos projetos de renovação que idealizamos. Então a gente idealiza, mas muitas vezes fica para o ano que vem. Uhum. Não, o mês que vem, segunda-feira vai ser a data
E passa a segunda, quantas segundas, passa o mês, quantos meses, quantos anos, e a gente só idealizou e não colocou em prática. Então não basta apenas querer, é preciso fazer, é preciso tomar uma iniciativa. E ter a constância, né? Constância. E o que se fala dentro da energia é buscar esse conhecimento dentro daquilo que se tem como ideal, dentro daquilo que a gente se identificou, investir a minha energia nisso. Se eu quero ser engenheiro, vou estudar para ser engenheiro. Se eu quero ter a minha família, eu vou me dedicar a buscar a minha parceira e ter a oportunidade de criar a minha família. Se eu quero uma religião, eu vou me empenhar, vou conhecer todas, aquela que me identificar mais e que me der condições de evolução é que eu vou ficar, e assim vai indo, né? Eu preciso tomar uma iniciativa. O próprio Evangelho diz: ponde a mão que eu te ajudarei. Não basta apenas eu querer, né? É preciso que a gente tome a iniciativa, e a espiritualidade te auxilia nesse caminho, que, se for o ideal, ele vai se ampliar, porque você vai conquistando e ao mesmo tempo cativando outros que compartilham dos mesmos ideais. Pode acontecer da gente encarnar e voltar para o plano espiritual praticamente no mesmo nível que... Infelizmente, sim. Estagnado. Estagnado. Né? Não evoluiu quase nada. Retroceder, retroagir, jamais. Mas de uma forma muito lenta e inadequada, você não conquistou espaço. Então, entre aspas, perdeu uma encarnação. Poderia ser muito mais produtivo, porque existem N fatores positivos de evolução. Você pode, onde você estiver, né, num mato onde não tiver nada, você auxilia o universo a continuar produzindo oxigênio à medida que você preserva a natureza, preserva os animais, enfim, você está mantendo as leis naturais do Criador. Mas tem pessoas que não compreendem isso, e aí dificultam o processo evolutivo dele e dos outros que estão à sua volta, por não ter talvez a oportunidade de conhecer novos conhecimentos, e daí poder contribuir de alguma forma com o ser humano, a natureza, a família, a sociedade, enfim. A família é constituída com compromissos, mas nós não temos posse nem da esposa, nem do marido, nem de filhos. Criamos os filhos e fomos criados para o mundo. E a nossa contribuição é a nossa cota-parte no processo de evolução. Vamos fazer parte de um dente da engrenagem que vai mover esse mundo como uma grande máquina, em que depende um do outro para essa engrenagem não emperrar, não parar, não travar. Mas ela vai continuar trabalhando? Vai. De uma maneira mais lenta? Vai. Então é muito cuidado que a gente tem que ter para não desestruturar a família, porque se a família desestruturar, a sociedade também vai se desestruturar, porque são os membros da família que vai manter a estrutura social. Se a gente vem com um plano reencarnatório que está envolvido com a família ali, e aqueles elementos da família abandonam aquele caminho que foi proposto, a encarnação do outro tá perdida ou não? Cada um tem a sua. Você percebe que às vezes tem, até hoje até muito natural, existe o processo do compromisso de ceder o espaço para aquela alma, então ela é gerada numa mãe, e essa mãe biológica por algum motivo desaparece, ou falece, ou abandona, enfim. E aí tem um outro que tem um compromisso de dar continuidade, né, àquela alma. O compromisso reprodutório foi desta, mas o compromisso de crescimento e elevação é daquela outra família. Então, tudo tem uma engrenagem, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação, que a gente precisa compreender isso e auxiliar todas elas, não condenar, rotular e crucificar, entre aspas. Tomar cuidado com o julgamento, né? Então, porque a missão dela talvez fosse até aquele ponto. Como espíritos que precisam reconstituir o seu perispírito, vêm até um determinado período e aí nasce morto ou de maneira prematura voltam à espiritualidade, porque precisavam só reconstituir o perispírito por algum motivo.
E uma às doença, vezes um acidente. e a alguma gente coisa aqui no mundo material, limitado, sem esse conhecimento do espiritismo, uma mãe que assim. Só vai recebe julgar, né? Só vai julgar. que recebe o filho e já nasce morto, como você mencionou, ela não vai compreender, né, o porquê, que ainda Pois que é. Deus é amoroso, né? Vai Como sofrer. Deus é amoroso E vai dizer assim, ah, me castigou, eu perdi meu filho. Então, muitas vezes, aquele ser veio apenas para reconstituir de alguma forma um compromisso dele. E ela cedeu o corpo dela para aquele compromisso do outro. Então, ela foi muito nobre em fazer isso. As que abortam aí já tem outra conotação, mas também sem julgamento, porque quem vai julgar, quem vai prestar contas é ela e o Altíssimo, né? Não tem como a gente fazer isso, não. Desde que não desistamos, sempre haverá uma chance para a vitória. A gente não pode desistir. Ó, bonito, hein? Vamos frisar. Desde que não desistamos, sempre haverá uma chance para a vitória. É aquilo que a gente tem como meta e objetivo, vai ser realmente a nossa vitória. Mas a vitória ela é individual, ela não é grupal. Mas se cada um conseguir a sua conquista, aquilo que batalhou, todos vão lucrar, todos vão ganhar com isso, porque um vai estar estimulado com o outro, vai estar completando aquilo que o outro parou, porque cada um está num estágio evolutivo diferente, fazendo com que não só a sociedade, mas o mundo possa evoluir em todos os aspectos. No início a gente estava falando da tecnologia, então uma só pessoa não dá para pensar, mas aquele que faz o componente eletrônico diante daquilo que eu pensei, e o outro faz a rede, o outro faz o aparelho, o outro faz... Nossa, coisa... Em conjunto, né? A gente se melhora. Melhora tudo. E esse não desistir, né? Independente da idade física, Sim. do momento que a gente está passando, né? Verdade, é bem complicado quando a gente percebe que com tudo que está acontecendo desses 2 anos para cá, o pré-adolescente de 12 a 16 anos, os índices de suicídio aumentam porque quer ser inserido na sociedade e não tem assim, não digo aceitação, ele não tem a condição de ser inserido como um todo, por exemplo, no mercado de trabalho. Do modo que ele deseja ali, que ele né? gostaria ou mereceria. E do outro lado também, aquele que está saindo do mercado de trabalho, seus 60, 65 anos, que tem todo um cabedal de conhecimento que gostaria de passar para aqueles mais novos, também são incluídos como um peso na sociedade. Coloca de lado o que não serve para mais nada. Então, aumentou tanto aqui quanto aqui os índices de suicídio, porque um tem capacidade e ninguém valoriza, e o outro não valoriza porque não tem a capacidade, né? Então, sobrou o pessoal do meio aí, né, para poder sustentar toda a sociedade em todos os níveis, não só material, mas também através do exemplo, através da afetividade e da amorosidade. E aí é interessante ligar esses dois extremos, né? Para que aquele que tem as experiências e o conteúdo consiga... Pelo menos transmitir a base para aquele que está chegando sem essa base, né? Não é, a gente está falando aqui de energia, a gente está falando de conhecimento que foi adquirido através não só do trabalho material, mas do investimento da energia na intelectualidade do fazer, né? Do executar, do converter aquilo que outrora estava num papel em algo concreto, efetivo. Não importa qual é o nível de projeção, mas é preciso que estes sejam também valorizados, dinamizados de alguma forma, para que seja inserido sem sofrimento e o outro que está deixando também seja valorizado pelo conhecimento, a consulta, enfim, algumas coisas que poderiam ajudar, por mais evoluído que a sociedade possa estar, está como está, graças àqueles que passaram e plantaram anteriormente. Talvez não com a mesma energia. Sim, e a mesma capacidade, mas precisou que aquele que tinha uma experiência anterior passasse isso para aqueles que estavam chegando naquela época e que esses que estão chegando ou estão na ativa, um dia também vão ser lá descartáveis, né? Então vão ser
todo esse conhecimento adquirido tem que ser transmitido. Porque se não fosse um processo reencarnatório, não teria motivo nenhum do ser humano nascer, estudar, criar família, ser bom, fazer a caridade, ajudar os outros, a sociedade, depois ir tudo para o buraco, né? Então, isso fica muito claro que as crianças que nasceram de 10 anos para cá têm um entendimento muito, mas muito maior do que as crianças de 10, 20, 30 anos atrás. K. Santos Kelly dizendo, ó, estou num tratamento de um câncer de mama. Acabei de fazer um histerecto radical preventivo, dia 20. Sou muito grata a essa doutrina abençoada que me faz entender um pouquinho as causas da vida. Sim. E é a recuperação que vai, porque você cria uma energia positiva, você cria não apenas a esperança, você toma uma atitude, como o Evangelho diz, Pão de Amor, te ajudarei. Ela foi no médico, identificou, tomou uma atitude, fez uma mastectomia, retirou e a coisa continua em franca recuperação. E hoje a tecnologia... Só o fato de aceitar e não se revoltar já auxilia também, né? Muito, muito, porque as energias elas circulam positivamente no organismo, elas não são doentias, porque senão eu continuo alimentando a energia negativa, alimentando outras formas... Uma revolta, né? Porque... Emocional, exatamente. E aí o remédio não faz efeito porque, isso não faz efeito mesmo, porcaria, e vai continuar. Então, positivamente, só ganhamos, né? A gente ter essa esperança, a fé, que as coisas são transitórias, elas nunca são definitivas, né? Muito bom. Nunca são. Kelly, obrigado, Kelly, por dividir esse momento seu tão pessoal com a gente, né? E a gente vibra aí pela sua cura e pelo seu progresso. Porque eu lembro que eu vi esses dias um texto dizendo assim que um rapaz que tinha muito bem material, muito bem de vida, foi até o Chico Xavier muito depressivo, triste, infeliz. E aí o Chico atendeu ele e tal. Depois que o rapaz saiu, ele falou assim, para ele ser feliz, tá faltando para ele a alegria dos outros. Então é ser feliz fazendo não focando em nós, né? Sim. Por consequência, sim, vamos conquistar. É aquilo que a gente estava conversando. As pessoas que foram agraciadas em ter uma possibilidade de ter financeiramente bem estáveis, se for que, entre aspas, que nem o tio Patinhas e guardar, só vai ficar preocupado egoisticamente em acumular bens. Mas aquele que, de alguma forma, pega o bem e gera condições de outros terem bens também, produzindo emprego, produzindo empresas, enfim, investindo no próximo e o próximo investindo naquele que deu oportunidade e que dá chance para um outro próximo, esse está fazendo bem, porque acaba compartilhando de ideais evolutivos, não só do ponto de vista material, mas do bem-estar emocional, porque eu faço frente aos meus compromissos, não só materiais, mas emocionais, de poder sustentar minha família, de poder passear, poder dar condições de outros trabalharem numa outra área que se identificam, e assim vai indo. Então, a sociedade precisa do bem-estar material? Precisa, mas sem o bem-estar emocional, espiritual, comportamental, a gente não tem o equilíbrio emocional para poder manter o equilíbrio material. Então, acho que isso é importante que a gente cuide. E como disse a Dufo no início, é preciso que pelo menos uma oração bem sentida, bem conduzida, para que a gente se una com a espiritualidade, para ele abrir os caminhos, que eu digo a minha mente está receptiva, meus olhos, meus ouvidos abertos para essa evolução. Eu saber o que é bom e que é bom para o próximo, aquilo que não é bom para mim também não é bom para o próximo. É interessante você destacar esse poder da oração, porque às vezes a pessoa está num estado depressivo tão
tão grande, tão forte, que ela não consegue nem fazer o processo de anotar, né? Pegar um papel, anotar suas dificuldades, fraquezas e tal. E talvez o primeiro passo é essa oração, né? Para pedir forças. E se não conseguir, um grupo de ajuda. Sempre é importante a gente ter a humildade de pedir ajuda. Porque alguém vai estar melhor que a gente. Nem sempre a gente vai conseguir sozinho, Sozinho, né? Não dá. Amanhã posso ser eu vou pedir ajuda. Porque eu sei que a gente se fortalece. Como eu disse, é transitório. Hoje eu estou bem, amanhã posso não estar, é circunstancial. Então aí eu vou buscar ajuda, porque eu me gratifico com os outros me ajudarem, porque amanhã eu, estando melhor, depois da manhã eu vou poder ajudar alguém, porque eu recuperei aquilo que eu precisava recompor. Então, uma andorinha não faz verão. Então é importante que tenhamos essa união, esse grupo de fortalecimento, de ajuda, de autoajuda e, ao mesmo tempo, compartilhar mesmo. Então, eu acho que quem tem disponibilidade de ajudar, vai ajudar. A gente só pode dar o que tem. Mas se eu melhorar a minha condição, eu vou poder dar mais daquilo que eu tenho. Então, é importante que todo mundo tenha essa noção de que é preciso buscar a cada segundo a minha melhora, porque eu estando bem, os que estão à minha volta também estarão, porque eu contagio, a gente contamina. Quer ver um exemplo? O bem é contagioso também, Também, né? então, se você está feliz da vida, mas um amigo te convidou para ir a um velório, porque é amigo do amigo, então você vai acompanhar o amigo, você está feliz da vida, chega lá, o ambiente é tétrico, o ambiente é triste, é de recordação, daqui a pouco você está chorando, sem saber por quê, porque você estava feliz, porque o ambiente contagia. Você pode estar muito triste, um amigo viu que você estava triste, fala assim, não, vamos ali comigo. Leva você para um aniversário, para uma balada, para uma festinha, daqui a pouco você está dando risada, você está comemorando, porque foi acolhido de uma forma amorosa, de uma forma bem energética. Então, o ambiente contagia. Então, eu estando bem, eu vou criar aquele ambiente saudável, que vai contagiar aqueles que estavam tristes, vão ficar alegres, e os que estão alegres vão compartilhar dessa alegria comigo, tanto quanto com os demais. Então, isso é importante que a gente tenha essa energia, essa vigilância íntima com relação a o que eu vou passar, o que eu vou contaminar, né, as pessoas. Né? O pensamento, ele vai muito longe, muito rápido. Quantos de nós já não teve a oportunidade de pensar num familiar ou num amigo que está muito longe e eu perdi o contato, daqui a pouco o telefone toca, né? É aquela pessoa que a gente está pensando. Quantas vezes a gente já não passou por esse momento? Então, você vê a velocidade do pensamento e a força desse pensamento para alguém que a gente precisa. Então, as orações elas servem justamente para isso. O meu desejo de que você fique bem é grande, somado aos outros, vê o quanto de energético que não vai para essa pessoa. Quando a gente faz as vibrações das 22 horas, só o nosso grupo tem acho que 32 pessoas, só que o Brasil e o mundo nesse horário que foi estipulado das 22 horas, quantos milhões de pessoas não se juntam para vibrar pelo bem comum, pelo universo, por todos aqueles que sofrem indistintamente de ter ou não ter o nome, mas o interesse que a gente tem é de que as coisas se reorganizem, que as coisas possam fluir de acordo com o que cada um tem e merece, de uma maneira melhor. Então, se o meu melhor for pouco, é o que eu tenho para dar no momento. E é, para mim, muito. Porque o próprio Evangelho disse, e hoje no meu Evangelho de manhã, falou sobre o óbolo lá da viúva, que chegavam pessoas bem abastadas, jogavam quilos de moedas lá no gasoflásico, ou alguma coisa assim. E chegou a viúva, do que ela tinha, doou o que ela tinha. Então, ela tirou daquilo que ela ia usar pela fé que tinha em depositar, onde tinha que depositar. E os outros deram do supérfluo. Então, eu vou dar daquilo que eu tenho, vou compartilhar daquilo que eu tenho. Por pouco que possa ser, é aquilo que eu tenho de melhor do que eu dar o meu excedente. Dá lá, tá sobrando mesmo, né? Esse não vai ter peso nenhum.
Como eu tive alguns anos atrás, assim, fazíamos um trabalho de levar uma palavra para as crianças que estavam se recuperando de câncer. E aí teve uma pessoa que falou assim: Nossa, que trabalho E era legal. onde? Era aqui? Na Santa Casa de Santos. E aí a gente leva um açúcar, leva balinhas, doces e tal. Ah, que legal. Será que você poderia levar para mim? Ah, levo, não tem problema não. Aí depois apareceu lá com dinheiro para mim ir no mercado, comprar o açúcar, pegar o ônibus e levar para enfermaria para dar para a enfermeira dar para as crianças. O mérito não está no quilo do açúcar. O mérito está em você arrumar um tempo para pegar o dinheiro, ir no mercado, comprar o que teve que comprar, pagar, pegar o ônibus, disponibilizar o tempo, ir até o hospital, levar o amor, levar o sorriso, o carinho. Aquilo, o açúcar era um pretexto para você ir. Ó, que interessante. Você falou sobre essa passagem do óbolo da viúva, né? E aí tem um livro do Irmão X, né? Que é Humberto de Campos, através do Chico Xavier, que ele num desses temas, ele fala a história continua. Sim. Aí ele fala que depois esvazia-se ali o templo e eles perguntam para Jesus, aí ele dá um ensino e fala, mas tem alguém que fez mais ainda, fica olhando. Aí tinha uma senhorinha que pegou um pano e limpou aquele sangue no chão daquelas pessoas doentes que iam lá Sim. pedir. Aí ela limpou tudo no anonimato, ninguém tava lá, deixou tudo pronto para o próximo dia. Reunião. Aí ele falou, ó, ela deu mais, porque ela deu do seu tempo. No seu tempo. É isso que você falou, né? Exatamente. Não é o açúcar. Não é o limpar. O financeiro, mas talvez. é o tempo que você disponibiliza em fazer o bem a alguém. Né? De você levar um pouco mais de felicidade ou levar a felicidade para aquele que se considera infeliz. Então, isso é uma forma de caridade e que na reforma íntima tem um peso muito grande, porque eu deixo de olhar para o próprio umbigo e começo a olhar o próximo como irmão, como um companheiro que passa por alguma dificuldade momentânea sem julgamento. Né? A gente não deve julgar. Ah, tá vendo? Fez coisa errada, tá pagando. Tô julgando, né? Uhum. Não é por aí. Ou aquele que vê alguém sofrendo e fala, não vou ajudar porque ele tá resgatando. E não quer me ajuda. Não é? A gente tem que pensar em várias possibilidades. Eu ando com biscoitos no carro porque eu vejo uma criança, eu paro, você quer biscoito? Quero, toma aí. Eu acho que isso é importante mais do que provavelmente você deu o dinheiro. Não quero julgar se vai usar o dinheiro para A, B, C, D. Isso Ou às vezes mostrar um pouco de interesse, né? Para aquele que tá ali, né? Fala, você tá aqui. Sim, o que você... isso. Às vezes você nem Que dá você tá nada. precisando, A pessoa... que eu posso te ajudar. Exatamente.